diga um negócio que eu não aceitava, não diga um negócio desse, não. Até porque está programado aqui, é igual o caso de coração de mãe, entra todo mundo, né? Queridos, então, já que agora já estão me vendo e me ouvindo bem, deixa eu só ver aqui a configuração aqui do microfone, porque às vezes ele vai para o microfone da câmera. Não, mas está ok. Estão me ouvindo alto e claro, né? Bem, vamos lá. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez, é sempre uma alegria imensa encontrá-los. Conforme nós já conversamos, né, tanto na aula passada, como lá pelo nosso grupo de WhatsApp, nós vamos ter uma conversa hoje sobre recurso especial e extraordinário, e na próxima semana nós vamos concluir o nosso estudo. Semana que vem, as duas aulas eu prometo que são bem interessantes, Ailson. Finalmente você vai ter aulas interessantes minhas, porque a gente vai trabalhar sobre habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Então, a gente vai trabalhar com essa perspectiva. Então, será... Está na hora, né, Cássio? Cássio agora, só porque ele sabe que vai fazer a disciplina de novo, ele está assim, dos falador agora. Agora falando, trago verdades, né, Cássio? Trago verdades. Então, veja, rapaz, como eu gostaria de estarmos em sala de aula, para a gente poder ter mais ainda liberdade e eu conhecer melhor vocês. Mas vai chegar o momento. Queridos, então, semana que vem a gente vai falar sobre habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. No dia 23, nós faremos uma revisãozinha e a gente vai ter a possibilidade eu queria só pedir desculpas, porque vocês obviamente estão me vendo, eu estou só mandando aqui uma mensagem, 1000 perdões, eu nunca faço isso, mas é porque meu pai nesse momento está fazendo um procedimentozinho médico, e minha irmã e minha mãe estão lá com ele, estavam aqui me dando notícias, tá certo? 1000 perdões, não é falta de respeito nem de atenção a vocês, não, é só porque é uma questão de saúde, é um procedimentozinho que meu pai vai fazer agora pela manhã, e minha irmã estava me informando aqui que está lá com ele, que as coisas estão caminhando, tá? 1000 perdões. Queridos, então nós hoje vamos falar do recurso especial extraordinário. Semana que vem a gente vai trabalhar com habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal, que é o que nós chamamos de ações de impugnação. E na aula de hoje, o tema que nós vamos falar não é propriamente uma novidade, não é uma novidade geral de conhecimento de vocês. O recurso especial extraordinário é uma matéria que vocês já estudaram lá no Direito Constitucional, é uma matéria que vocês vão estudar no processo constitucional. Laricinha, seja bem-vinda. Hoje até eu me atrasei aqui por conta do computador, fique tranquila. Então, o meu objetivo na nossa aula de hoje não é estudar o recurso especial extraordinário com todos os seus atributos, qualidades, características, etc. Não é esse o foco. O meu foco na aula de hoje é que a gente possa trabalhar com a ideia de darmos a esta matéria as cores do direito processual penal. Então, o meu objetivo hoje é que a gente possa tomar o que a gente conhece com recurso especial extraordinário, lá do direito constitucional, lá do processo constitucional, e nós vamos dar as cores, vamos pintar aqui com as cores do processo penal. Tá? É isso que faremos na aula de hoje. Por isso que a gente consegue ver esses dois recursos numa só aula. Por quê? Porque a primeira coisa que nós precisamos lembrar, Cássio, é que esses recursos são recursos
constitucionais. Pessoal, um aviso, esqueci de avisar isso na última aula. Eu solicitei monitor para as disciplinas de Penal 3, Processo Penal 1 e Processo Penal 2. Tá? Então, assim, eu vou fazer seleção para a monitoria dessas 3 disciplinas para o ano que vem. Então, aqueles de vocês que tenham interesse, estará aí aberta a seleção para monitores dessas disciplinas. Tanto o Processo Penal 1 quanto o Processo Penal 2, eu também pedi para Penal 3. Eu não sei, Fernandinha, quando é que vai sair, mas eu vou conversar com o professor Medina, essas informações todas de quando é que vai sair, quando é que será a prova. Não, professor, era para ter saído segunda-feira. Aí foi adiado para terça, que foi adiado para quarta, que foi adiado para hoje. E a saúde mental tá ótima. Mas, Bianquinha, deve sair hoje, porque ontem mesmo ele me mandou mensagem, e aí, assim, aqui não é por amizade, que eu tenho uma amizade muito grande com o professor Medina. Ele é extremamente esforçado, mas é porque ele me relatou, nós nos encontramos, de que teria havido uma demora muito grande de alguns colegas de enviarem as provas. E ele queria soltar o edital só quando tivesse todo o material das provas pronto, para não ter qualquer contratempo. Não, Né? professor, o professor Medina é excelente, ele então dos melhores. Ontem mesmo ele me mandou mensagem, já era à noite, já era literalmente ontem à noite, dizendo, olha, Rafa, tá tudo ok e tal, então ele deve estar saindo por esses dias. Então eu pedi Penal 3, Processo Penal 1 e Processo Penal 2, fiquem de olho, seria uma alegria imensa ter um de vocês, vários de vocês, como meus monitores, tá? Sobretudo porque, se Deus quiser, próximo ano a gente volta para a vida normal, no campus, presencial, se tudo der certo. Tá? Então, queridos, o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos que estão na Constituição como uma espécie de grande guarda-chuvas. E aqui embaixo, todos os ramos do processo podem se abrigar. Ou seja, eles estão ali disponíveis para todos os ramos processuais: processo penal, processo civil, processo tributário, processo trabalhista, processo administrativo, e por aí vai. Todos eles estão ali à disposição desses processos. Caberá, Cássio, Ailson, Bianca, a cada processo, quando eu digo a cada processo, eu estou me referindo a cada ramo processual, ir à Constituição, tomar emprestados esses 2 recursos e eu tomo emprestados esses 2 recursos e faço com que eles sejam customizados, adaptados à realidade processual penal. Então, é como se a Constituição te dissesse o seguinte: olha, cabe o recurso especial nisso, 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 cabe o recurso extraordinário nisso, 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 vocês levem e usem conforme as necessidades de vocês. Por exemplo, daqui a pouco, quando a gente for ver essas hipóteses constitucionais, tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário, a gente vai ver que, apesar do Código, apesar da Constituição trazer várias hipóteses, por exemplo, para o recurso extraordinário, nós temos 4 hipóteses, só 2 delas são praticamente utilizadas no processo penal. As outras 2, a gente quase pode descartar. Estatisticamente, é quase irrelevante. Então, é esse o exercício que eu quero fazer com vocês hoje, ou seja, tomar esses recursos, que são recursos do processo constitucional, portanto, acessíveis a todos os ramos processuais, e customizá-los com base na realidade do processo penal, do processo criminal. Tá? Então, eu queria trazer aqui alguns aspectos gerais. Esses aspectos são de que eles estão, repito, na Constituição, são recursos, isso aqui eu vou passar muito rápido, porque nós conversamos sobre isso na última aula e na semana passada. São recursos de motivação vinculada. Alguém é capaz de me lembrar o que é um recurso de motivação vinculada? Pode ser qualquer pessoa, né, Fernanda? Você
é capaz, Bianca, Cássio, qualquer um pode responder, né, Bianca, ou Fernanda, ou Cássio, ou Ailson, ou Laricinha. O que é um recurso de motivação vinculada? Valendo! É que para apelar, a pessoa precisa dar. Não precisa só da sucumbência, precisa ter mais algum elemento dentro dele. Show! Queria ter um monitor assim. É exatamente isso, ou seja, o recurso de motivação vinculada é aquele recurso em que apenas ter perdido o processo, em outras palavras, apenas ser sucumbente, por si só, não é suficiente. Eu preciso de algo além disso. Eu preciso de algo que vá além disso. Ou seja, eu vou trabalhar com a ideia de que eu tenho que ser sucumbente, obviamente, até porque se eu não for sequer interesse, eu tenho, mas eu preciso preencher algumas hipóteses específicas. Então, nós conversamos antes de ontem, na terça-feira, da apelação no júri. A gente conversou sobre a apelação no júri. E a apelação no júri dizia o quê? Quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, não basta ter sido condenado, eu preciso demonstrar que aquela condenação ofendeu de forma muito contundente a verdade existente na prova. Então, aqui, a gente vai perceber que são recursos, né, que exigem mais. Eles exigem mais o quê? Fora a sucumbência, eu preciso ter, para o recurso especial, a ofensa à lei federal, e para o recurso extraordinário, a ofensa à Constituição Federal. Aí, porque são recursos, efetivamente, de motivação vinculada, exigindo, além da sucumbência, repito em português claro, além de ter sido algo em que você perdeu, eu exijo efetivamente a existência de um elemento a mais. No caso do especial, ofensa à lei federal; no caso do recurso extraordinário, ofensa à Constituição Federal. Também, só para mencionar, a gente está tratando aqui de aspectos gerais, a análise apenas é de questões de direito. Se vocês puxarem pela memória, a nossa aula da semana passada, da quinta-feira da semana passada, onde nós estudamos a apelação, eu dizia que a apelação era um recurso, aquele recurso, repito, para o segundo grau, era um recurso que poderia, efetivamente, tratar de questões de direito e de fato. Então, eu tenho ali questões de direito e de fato. Aqui já não. Ou seja, quando a gente chega nos tribunais superiores, quando a gente chega no STJ, quando a gente chega no STF, eu preciso já efetivamente ter uma estrutura dentro desses tribunais voltada apenas para discutir o direito. Então, explicando, repito, novamente, a gente já tratou disso nas aulas anteriores. Quando eu apresento um recurso especial, ou quando eu apresento um recurso extraordinário, o fato, aquele evento que eu estou trazendo ali, ele está definido, ele está cristalizado. Eu vou usar uma alegoria aqui. Imaginem que eu tenha um produto qualquer, imagina que eu tenha essa caneta. Imagina que essa caneta está dentro de uma vitrine de cristal, ou de vidro, ou de acrílico, ou de plástico, não interessa, está dentro de uma vitrine. Eu consigo ver aquele objeto, eu consigo ver essa caneta, eu olho as suas características, ela está ali rígida, caracterizada, definida, imutável. Agora, eu não consigo interagir com ela, eu não consigo interagir de forma alguma. Ela está definida, cristalizada com ela. É essa alegoria que eu quero que vocês tenham em relação a isso. Quando eu digo que o recurso especial e o recurso extraordinário tratam apenas de questões de direito, significa dizer que o STJ e o STF não irão, vejam só, não irão trabalhar com o fato em si. Ele atirou, ele não atirou,
Ele subtraiu R$10, R$100 mil, R$1 milhão. Esse fato chega pronto. Então, eu apresento ao STJ, eu apresento meu monitor Ailson ao STF o fato cristalizado. A lesão corporal foi produzida pelo João no José, com tais características, e pronto. Acabou. Caberá, Diana, ao STJ, querida, avaliar se o direito aplicado àquele fato foi um direito correto. Se aquele direito foi um direito correto. Se, de fato, representava crime, se a pena foi adequada. Então, eu já não mexo mais no fato. Eu vou apenas sobre ele refletir, da mesma forma que eu olho para aquela caneta na vitrine, para saber se o direito a ela aplicada, àquela situação, àquela circunstância, foi correto ou não foi correto. Tá? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva bastante limitada em relação a isso. Por exemplo, a famosa súmula 7 do STJ, que diz o seguinte: se aquele recurso exige análise exatamente, Ailson agora foi preciso. Exatamente isso. Se precisa, né, é exatamente a súmula 7. Análise de prova, se precisa falar de dilação probatória, de fato, nem se conhece aquele determinado recurso. E, em regra, lá no direito constitucional, lá no processo constitucional, o recurso especial e o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo. Então, em regra, eles não têm efeito suspensivo. Porém, no processo penal, obrigado, Ailson, diz aí a súmula 7, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Se eu quero só revolver e reanalisar a prova, não cabe recurso especial. Temos aqui essa última característica geral, que é a indicação de que o recurso especial e o recurso extraordinário, na sua origem, na matriz desenhada pelo processo constitucional, eles não apresentam efeito suspensivo. Eu não tenho efeito suspensivo nesses recursos. Porém, quando eles são incorporados no processo penal, ao serem incorporados no processo criminal, por força do entendimento que atualmente o Supremo Tribunal Federal possui, de que eu só posso executar a pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós teríamos uma possibilidade de, no processo penal, aplicar o efeito suspensivo. Exatamente isso que o Lucas colocou aqui. Vocês estão afiadíssimos. Pode-se exigir o efeito suspensivo. Ele não é automático, mas como o Supremo entende que eu não posso executar a pena senão depois do trânsito em julgado, se eu tenho um recurso ativo, né, pode ser por habeas corpus, Lucas, eu posso fazer isso por habeas corpus. A gente vai falar disso na semana que vem. Né, no processo penal. No processo civil, eu usaria uma tutela antecipada, tutela provisória antecipada antecedente. Mas no processo penal, a gente usa um habeas corpus. É um instrumento mais adequado, mais eficaz para isso. Mas o seu raciocínio está corretíssimo. Ou seja, como o Supremo diz, eu não posso executar senão após o trânsito em julgado, eu não tenho como executar senão após o trânsito em julgado, não rola. Não rola eu ter a possibilidade de executar a pena se tiver um recurso especial extraordinário pendentes. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Como eu tenho um recurso pendente, olha, aqui é lógica processual. Se eu tenho um recurso pendente, ele ainda não foi devidamente julgado, não há o trânsito em julgado, não há que se falar em trânsito em julgado dentro desse componente. Então, diante disso, nós teríamos aqui, de forma muito clara, a possibilidade de uma excepcional concessão de efeito suspensivo. Então, lá no processo constitucional, quando vocês forem estudar a disciplina de processo constitucional, vocês vão ouvir dos professores que não há efeito suspensivo, mas no processo penal acaba sendo incorporado esse efeito diante da atual compreensão do Supremo.
Vamos aos requisitos. Aqui eu queria resgatar um pouquinho aquilo que nós já falamos, aulas anteriores, semanas anteriores, sobre juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Lembra o que é o juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade analisará aspectos formais do recurso e a consequência é o conhecimento ou o não conhecimento do recurso. Então, exatamente isso, Lucas. Nós conhecemos lá na nossa aula sobre teoria geral dos recursos os requisitos gerais, os pressupostos recursais gerais: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade. Estão lembrados desses requisitos? Ou seja, ver se a parte é legítima, ver se há interesse, né, necessidade e possibilidade, ver se preencheu a hipótese de cabimento, se está lá no 581 para o recurso em sentido estrito, se está no 593 para apelação, se houve o pagamento de custas e se houve a observância da tempestividade, do prazo. Né? A gente tem aí esses 5 elementos. Eles valem para todos os recursos. Olha só, Lucas, Ana, Ailson, Laricinha e todos os demais. No recurso especial e no recurso extraordinário, fora esses 5, nós vamos incorporar mais 5 para o extraordinário e mais 4 para o especial. Então, eu tenho para conhecimento do recurso extraordinário que observar aqueles 5 que nós já conhecemos: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, e tempestividade e preparo. Preciso realmente ter isso. Agora, vou ter, efetivamente, mais 5 requisitos para o recurso extraordinário e mais 4 requisitos, por enquanto, eu vou já explicar o por enquanto, para o recurso especial. Por quê? Fora aqueles 5, eu preciso demonstrar que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, eu usei tudo que eu tinha para usar nas instâncias ordinárias. O que é instâncias ordinárias? É, efetivamente, a compreensão de primeiro grau e segundo grau. Tá? Então, a gente vai ter, efetivamente, que esgotar todas as possibilidades de recurso que nós temos. Então, eu usei todos os meios recursais que nós temos, eu trabalhei com todos esses meios, exauri tudo que eu podia. Num português bem claro, Lucas, de uma aula na metade de novembro de um ano como esse nosso. Ailson, o STJ e o STF vão dizer: meu amigo, primeiro você perturba todos os juízes e tribunais lá embaixo. Depois aí você vem falar comigo. Ou seja, isso que você está trazendo como uma ofensa à Constituição. Você discutiu no Tribunal de Justiça do Ceará? Você discutiu no TRF, se a gente estiver falando de Justiça Federal? Não discutiu, não? Então não me venha perturbar com isso. Ou seja, eu tenho que esgotar, exaurir todas essas instâncias ordinárias, leias primeira e segunda instância, para chegar até o STJ. Ou até o STF. Tem que ter ofensa direta à lei federal e à Constituição, ou seja, a gente já viu esse requisito, tem que ofender diretamente a Constituição e a lei federal. Tem que existir o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Eu vou, veja só, pré-questionamento. Pré é o quê? Antes, anterior, infra. Questionamento, pergunta. É algo que eu vou perguntar, questionar. Eu estou indo ao STJ, eu estou indo ao STF questionar
uma ofensa à lei federal ou uma ofensa à Constituição. Mas antes de levar aquela matéria aos tribunais superiores, eu preciso ter discutido isso nas instâncias ordinárias. Eu não posso simplesmente não ter tratado daquela ofensa no primeiro e no segundo grau e, de repente, chegar no Supremo. O Supremo vai dizer, meu amigo, eu quero saber de você duas coisas. Eu quero saber se você usou todos os instrumentos recursais lá de baixo. E eu quero saber, efetivamente, se você, isto que você está dizendo, que houve uma ofensa à ampla defesa, que houve uma ofensa porque utilizou-se uma prova ilícita, se você discutir isso nas instâncias ordinárias. Ou seja, o pré-questionamento eu faço aqui embaixo, dizendo, olha, Tribunal de Justiça, neste caso, houve o uso de uma prova ilícita. O juiz condenou com base numa prova ilícita. Se o senhor não reformar essa decisão, anulando-a, porque isso aqui ofende ao artigo 157 do Código de Processo Penal, que é uma lei federal, eu vou até o STJ. Então, estou lhe dizendo, o senhor repare esse defeito, porque caso o senhor não o faça, caso o senhor não repare esse determinado defeito, eu serei obrigado a ir ao STJ para levar efetivamente àquela determinada matéria. Então, nós temos esse pré-questionamento como algo que eu preciso observar nas instâncias ordinárias, né? Eu tenho nas instâncias ordinárias esse pré-questionamento, e a gente vai, né, questionar a matéria nos tribunais superiores. Tá? Ou seja, para que eu chegue no STJ, eu já tenho que ter discutido aquela matéria aqui embaixo e, obviamente, não ter tido êxito. E o último dos requisitos que são comuns, tanto ao especial quanto ao extraordinário, é a ausência de súmula em sentido contrário. Ou seja, na minha visão, esse é o requisito mais fácil da gente entender. Porque, veja só, eu estou levando uma matéria para o Supremo, que o Supremo não apenas já decidiu, como já sumulou, e é contrário ao que eu quero. Mesma coisa para o STJ. Para que eu vou processar um recurso se eu já sei o final dele? Então, se aquilo que eu quero é em divergência de uma súmula, eu não vou nem dar vida àquele determinado recurso, ele não é nem admitido. Então, esses quatro primeiros requisitos são comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Tá? O último requisito, o requisito da repercussão geral das questões constitucionais, ele é exclusivo para o recurso extraordinário. Ele é exclusivo para o recurso extraordinário. Então, a gente vai ter a repercussão geral das questões constitucionais exclusiva para o recurso extraordinário. Lucas, posso sim. Deixa eu só fechar aqui essa ideia que eu já volto. Veja o que nos diz aí o parágrafo 3º do artigo, isso aqui é o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal. Aqui. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo por manifestação de 2/3 de seus membros. Então, veja, para que o meu recurso seja admitido, precisa existir a compreensão pelo STF de que nós vamos ter aquele determinado recurso como um recurso cuja matéria transborde, vá além daquele processo. É como se o Supremo dissesse o seguinte, cara, eu vou julgar esse teu recurso extraordinário, porque o que você está discutindo aqui, que é um critério sobre a progressão de regime, no caso de crimes hediondos, vai valer tanto para o teu caso, como vai valer para todos os outros casos iguais.
Então, existe aqui uma repercussão geral, ou seja, isso aqui vai transbordar o teu caso. Em outros casos futuros que eu venha a julgar, isso vai ser útil. A ideia do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição, ao criar, através da emenda constitucional 45, a repercussão das questões constitucionais relevantes, é dizer, o Supremo deve julgar em recurso extraordinário aquilo que é importante. Se ele perceber que aquilo ali não vai ter nenhuma aplicação em outro caso, é uma questão menor, pequena, só naquele caso, ele pode se recusar efetivamente. Veja, por uma maioria qualificada, ele exige aí 2/3 dos ministros dizendo que não existe a repercussão geral, isso equivale a 8 ministros, dizendo, olha, eu não vou conhecer disso, né? Eu não vou efetivamente processar esse recurso. Então, veja, quais são os requisitos que são comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário? O esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, que eu tenha usado todos os recursos lá embaixo, leia-se primeiro e segundo grau, ofensa à lei federal e à Constituição, o pré-questionamento, e aí, Lucas, o que é o pré-questionamento? Caraca, eu escrevi 2 vezes errado. Ministros. O pré-questionamento, Lucas, é que aquela matéria que eu estou levando, meu querido Lucas, para Brasília, para o STJ ou para o STF, é uma matéria que foi objeto de análise, de discussão, de questionamento nas instâncias ordinárias. Né? Nas instâncias ordinárias. Ou seja, eu estou dizendo que houve uma prova ilícita no processo. Discutir isso no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça rejeitou, manteve aquela decisão. Aí eu posso ir ao STJ dizendo que há uma ofensa ao Código de Processo Penal, mas por quê? Porque eu já discuti isso nas instâncias ordinárias. O Cássio faz uma pergunta interessantíssima. Como ainda sobem tantas matérias para os tribunais superiores? Cássio, o que explicaria parcialmente essa tua dúvida, que é excelente, isso aqui seria um tema excelente de monografia, são 2 coisas. Primeiro, nós temos um volume muito grande de processos no Brasil, na casa de dezenas de milhões, né? Nós já passamos de 100 milhões de ações judiciais no Brasil, então você tem um volume gigantesco de ações, nas mais variadas cores, matizes, tipos e espécies, gigantesco. E, além do mais, nós temos uma Constituição elástica, uma Constituição que fala muito, passa de 200 artigos, portanto, ela trata de muitas matérias, e isso se explica porque nós construímos uma Constituição depois do momento de ditadura, então eu queria construir ali um arcabouço constitucional sólido, portanto, elástico, que falava muito. E nós temos também uma legislação especial muito longa. Só para citar no processo penal, no direito penal, os diplomas especiais, os diplomas federais importantes. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Contravenções Penais, Lei de Execução Penal, Lei de Organização Criminosa, Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento, a lei que trabalha com a tortura, a lei que trabalha com o terrorismo. Rapidinho aqui, enchi 2 mãos. Né? Então, veja, a gente tem efetivamente algo muito concreto em relação a isso. Né? Eu tenho um volume muito grande de ações e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais muito extensos. E isso explica parcialmente essa busca pelos tribunais superiores. E também um outro elemento, aí esse é menos concreto, esse é um pouco mais subjetivo, que é uma cultura muito forte no Brasil de litigar, né, de não cumprir decisões, de levar ali até as últimas consequências, levar ali até a última matéria, a última possibilidade possível, desculpa a redundância, a última possibilidade viável de recurso. Né? E eu concordo com você, Ailson. O furto famélico é um caso clássico de estado de necessidade, portanto, não haveria sequer crime. Né? O judiciário tem a obrigação, assim como o Ministério Público, de ter mais sensibilidade nesse caso, sobretudo num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo hoje. E lembrando, repito, a repercussão geral ela é exclusiva
do recurso extraordinário. Está claro até aqui? Posso continuar? Entenderam esses 5 requisitos? Então, a gente tem aqueles 5 requisitos gerais: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade. Junta esses 5. Uma informação: para o recurso especial, foi aprovada no Senado, mas voltou para a Câmara, porque houve uma mudança, a criação de um novo requisito, que é o chamado filtro de relevância. Se for aprovada na Câmara essa emenda até o final desse semestre, eu vou avisar vocês aqui. Se não, fiquem de olho disso no ano que vem. O filtro de relevância, ele é exclusivo para o recurso especial e ele funcionará como uma repercussão geral funciona para o recurso extraordinário. Então, o que é a repercussão geral? A gente viu agora há pouco. Eu devo processar no Supremo apenas aquelas matérias que são fundamentalmente importantes e que podem ser aplicadas e replicadas em vários casos diferentes. Tudo bem. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa no recurso especial. O filtro de relevância foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, com modificações, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Ele vai dizer o seguinte: eu só vou conhecer do recurso especial se aquela matéria for relevante. Ou seja, não basta uma ofensa à lei federal. O STJ vai avaliar se aquela ofensa traz ali um elemento importante, traz um elemento de relevância efetiva. É isso que a gente vai ter aí na criação desse novo requisito. Tá claro? E aí, para finalizarmos essa nossa abordagem sobre o recurso, equivalerá à repercussão. Então, quando isso vier à Constituição, Cássio, eu vou ter a repercussão geral. Deixa eu voltar aqui o slide. Eu vou ter os 4 primeiros requisitos comuns ao especial e extraordinário, e o 5º vai ser diferente. Para o extraordinário, a repercussão geral; para o especial, o filtro de relevância. Mas funciona muito parecido. Ou seja, um controle ali daquela jurisdição, controle daquela corte, dizendo: isso aqui eu não vou julgar, porque não vai trazer grandes repercussões, não é relevante para o número significativo de processo. A ideia é restringir mesmo o julgamento. É que eu vá julgar apenas aquilo que eu considere mais importante mesmo. Tá? Temos aqui as hipóteses de cabimento constitucionais. Isso aqui é aquilo que eu falei no início da aula, a gente vai fechar agora. Ele está na Constituição à disposição. Cada processo vai ali, toma emprestado o que for mais útil, o que for mais conveniente. No caso do processo penal, 99,99% dos recursos extraordinários estão concentrados nas alíneas A e B. Nas alíneas A e B. 0,01% é que estaria concentrado nas alíneas C e D. Por quê? Porque vocês sabem que o direito penal e o direito processual penal são direitos pela Constituição federais. Ou seja, quem legisla sobre a matéria penal, quem legisla sobre a matéria processual penal, necessariamente é o direito federal. Portanto, quando na linha C ele fala, julgar válida lei ou ato de governo local, e ato de governo local a gente vai traduzir como estadual ou municipal, a gente praticamente exclui a possibilidade de uso da linha C na matéria penal. Salvo algum caso que trate, por exemplo, de organização judiciária daquele estado, algumas questões, Aninha, Beatriz, Bianca, Diana, que envolvam a forma de execução penal no Ceará,
Salvo algumas matérias muito específicas, há a linha C, que fala em governo local, e há a linha D, que fala em lei local, ou seja, lei municipal e lei estadual, são raríssimas de serem utilizadas no processo penal. Eu não posso dizer que nunca serão, porque, por exemplo, imagine uma lei estadual do Ceará que cria uma vara criminal. Ela está tratando ali de uma matéria penal que pode vir a chegar no Supremo. Mas a esmagadora maioria das hipóteses estão aqui, ó. Contrariar dispositivo dessa Constituição, ou seja, ofender diretamente o dispositivo da Constituição, ou uma decisão judicial de instância inferior do primeiro grau ou do segundo grau que declarou a inconstitucionalidade de uma lei naquele caso concreto. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará declarou aquela lei inconstitucional. Eu não concordo com essa declaração do Tribunal de Justiça. Então, eu vou ao Supremo para que o Supremo, no meu caso concreto, isso não tem nada a ver com aquele controle concentrado de constitucionalidade, da ação direta de constitucionalidade, a DPF, a ação direta de constitucionalidade. Nada a ver. Aqui é um controle difuso, no caso concreto. Tive declarado no meu caso, vou a Brasília para isso. Então, como a matéria penal é uma matéria federal, a gente vai concentrar muito nessas duas espécies aqui de recurso, A e B, ou seja, nessas duas hipóteses de cabimento. A mesma coisa vai acontecer com o recurso especial. A gente vai ter o quê? No inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados. Veja que no caso do recurso especial, ele está excluindo as turmas recursais, portanto, não caberia recurso especial de decisão tomada pelas turmas recursais dos juizados especiais. Então, o juiz me condenou no juizado especial. Dessa decisão, eu recorro para a turma recursal. Da turma recursal, cabe um recurso extraordinário. Porque veja que aqui no artigo 102 da Constituição, ele não citou de onde é que vem essa decisão. Já no 105, ele é mais restrito. Só cabe recurso especial se vier de um tribunal regional federal, nós temos 6 no Brasil, tínhamos 5, criaram agora a 6ª região em Minas Gerais, ou dos tribunais dos estados. Tá? Então, excluo aqui a turma recursal. E vejam as 3 hipóteses. Olha o que diz aqui a linha B. A linha B, ela vai dizer que caberá recurso especial da decisão que julgar válido ato de governo local. Ato de governo local. Ou seja, a gente volta a ter aquela lógica do governo local. Então, em relação ao recurso especial, veja, eu falei agora há pouco do recurso extraordinário, que 99% das hipóteses estão no A e no B. Por quê? Porque o C e D falam de governo local. A mesma coisa a gente vai ter aqui. Na linha B, eu estou tratando de governo local. Portanto, eu vou concentrar 99% dos casos de recursos extraordinários, de recursos especiais no processo penal, estão concentrados nas linhas A e C. Contrariar tratado de lei federal ou negar-lhes vigência. Ou seja, eu estou negando a aplicação de uma lei federal ou estou contrariando a disposição da lei federal. Por exemplo, eu vou resgatar um exemplo que a gente falou terça-feira. O Código Penal diz que nos crimes tentados, a pena é calculada com base no crime consumado reduzido de 1 a 2/3. Está no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Imagina que o juiz reconheceu a tentativa, mas na hora de aplicar a pena, aplicou só 1/6. Aí eu recorri para o Tribunal de Justiça, dizendo, olha, tribunal, o juiz errou. Era para ter reduzido mais do que 1/6, no mínimo 1/3. O senhor corrija isso, porque se o senhor não corrigir, eu já estou aqui pré-questionando, estou lhe avisando que eu vou a Brasília no STJ. Aí o tribunal mantém o tal do 1/6. Aí eu vou a Brasília dizendo, olha, tribunal,
Olha o Superior Tribunal de Justiça. Eu não quero aqui discutir se houve a tentativa ou se não houve. Ele praticou o crime. Está definido o fato. Mas ele merecia uma pena reduzida pelo menos de 1/3, porque é o que diz expressamente o Código Penal. E lá embaixo, lá no Ceará, tanto na primeira quanto na segunda instância, eu não consegui. Então, o tribunal vai analisar, o STJ, porque ali eu estou contrariando a lei federal. Ele não analisa mais o fato. Ele vai analisar apenas a aplicação do direito. E aí ele reforma a pena. Tá? Já volto lá, Cássio. Deixa eu só fechar aqui a linha C, que der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado. Tá? Então, a gente vai ter, efetivamente, essa interpretação diversa, divergente. Né? Voltando aqui para o 102, né? Voltando aqui para o 102, a gente vai trabalhar com a ideia concreta e efetiva de ver que essa linha D é uma linha que efetivamente vai ser tratada, né, nesse caso, quando você diz o seguinte: Rafael, mas lei federal não é de competência do STJ? Veja, o que nós temos aqui na linha D? Essa linha, inclusive, Cássio, só para informação, ela estava aqui, ó, na linha B. Ela era, de fato, hipótese de recurso especial. Voltou para cá. Ela volta para a linha D. Por quê? Porque se eu tenho um choque entre uma lei federal e uma lei municipal, ou uma lei federal e uma lei estadual, se eu tenho esse choque, o que eu vou ter? Havendo esse choque, havendo esse conflito, nós vamos efetivamente ter que ir à Constituição para saber qual das leis prevalece. A lei federal, ela não é mais importante do que a lei municipal, do que a lei estadual. Ela não é mais importante, né? Elas são diferentes nas suas competências. Então, não é porque uma lei é federal que ela vai prevalecer sobre a lei municipal. Eu tenho que ir à Constituição, daí porque que ele está aqui no recurso extraordinário, para verificar qual efetivamente é a matéria tratada e, consequentemente, verificar ali qual é a lei que vai prevalecer. Tá bom? Dúvidas sobre tudo isso que nós vimos hoje? Tá tranquilo? Ou seja, o que é importante? São recursos constitucionais, são recursos que a gente vai aplicar dentro do processo penal, né? E vai efetivamente tratar com isso. Mas a divergência da linha B é entre ato local versus lei federal, Cássio. Ato local é um ato infralegal, um decreto do prefeito, um decreto do governador. Veja, eu estou discutindo no 105 um decreto com uma lei. Aí eu tenho realmente uma separação. Aí é por isso que o referencial é a lei. Lá no 102, quando são duas leis, eu não tenho como resolver essa briga olhando só para as leis. Eu preciso subir um degrau e ir à Constituição. Daí a diferença. Tá? Queridos, gostaram da aula? Tudo tranquilo? Eu não vou fazer chamada, não. Teve aquele atraso meu, aquela confusão no início. A gente volta semana que vem. Bom feriado, bom resto de semana para vocês. A gente se encontra, se Deus quiser,